Fala galera, beleza? Professor Gusta de Biologia, dando sequência aqui às nossas aulas de zoologia. Chegou a vez dos anfíbios, sem mais enrolação, sem mais delongas, bora estudar esse importante grupo de vertebrados que, como o nome já diz, eles têm uma vida dupla. Como assim? São aqueles vertebrados que conseguiram sair do ambiente aquático. Apesar disso, eles dependem ainda da água para sobreviver. A gente vai trabalhar um pouco esses conceitos agora. Vamos conversar aqui, ó. Eles são tetrápodes. O que seriam tetrápodes? Possuem os membros locomotores em ambiente terrestre. Você está vendo aqui nessa imagem um dos exemplos de anfíbios que nós temos com as suas 4 perninhas ali. Então, tetrápode. Quem faz parte do tetrápode? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os peixes ficam de fora dessa. Outra coisa, eles são encontrados em locais úmidos, a gente vai discutir um pouco isso. Eles ainda dependem da água, mas a gente já chega lá nessa informação que é bem importante. Os anfíbios possuem um ancestral comum com um grupo de peixes, tá? Um grupo de peixes chamados de sarcopterídeos, que são os peixes de nadadeira lobada. Eles possuem um ancestral comum com os anfíbios. Tranquilo? Então, dali a origem desse importante grupo de vertebrados. Assim como os peixes, são animais pecilotérmicos. Para você que não lembra o que era um animal pecilotérmico, é aquele cuja temperatura do corpo varia. A temperatura não é constante. Os animais que a temperatura do corpo é constante são chamados de animais homeotérmicos, caso das aves e dos mamíferos. Pecilotérmico, a temperatura varia. Ele também pode ser chamado de ectotérmico. Por que ectotérmico? Porque a temperatura do corpo depende da temperatura externa do ambiente. Então, ectotérmico, pecilotérmico aqui, esses anfíbios. Bora lá para outra. Esses anfíbios, eles possuem a pele muito fina. Além da pele ser fina, ela possui glândulas, tá? Então, a pele possui glândulas, por exemplo, eles produzem muco, né? Você vê que a pele geralmente está bem úmida e tal. E a pele é altamente vascularizada. O que significa isso? Que vasos sanguíneos passam muito próximos à superfície. Essas características vêm da respiração cutânea desses animais, uma respiração pela pele, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mais para frente aqui nessa aula. Mas então essa é uma característica, a pelezinha mais fina, com glândulas e altamente vascularizada. Além de glândula ali que produz o muco, alguns anfíbios ainda têm uma glândula que produz veneno. Essa glândula de veneno é chamada de glândula paratoide. Então vem cá comigo para a tela, para a imagem. Você está vendo aqui a localização da tal da glândula paratoide aqui. E essa glândula, então, ela vai produzir um veneno que vai escorrer aqui na pele desse animal e é uma importante defesa contra predadores. Essa glândula paratoide não faz desse animal um animal peçonhento, né? Ele vai morder e vai injetar, vai inocular aquilo ali. Mas ele é um animal venenoso. Inclusive, alguns anfíbios têm toxinas fortíssimas, capazes de, inclusive, matar um ser humano, caso, né, alguém tente comer um animal desse, né? Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho das ordens, tá? 3 ordens aqui para você. Os anuros. Uro significa cauda, então anuro sem cauda. Aqui nós temos os indivíduos que são adaptados para salto, né? Então eles têm a perna traseira mais musculosa e eles conseguem saltar, conseguem pular. Temos o sapo, e cadê o sapo? O sapo está aqui. Você compara os 3, o sapo ele é o mais terrestre dos 3, então ele até tem um revestimento um pouquinho mais grosso, algumas rugosidades, e ele se locomove um pouquinho melhor em ambiente terrestre. Já as rãs, e aqui está uma rã, ela é a mais aquática dos 3, né? Então ela nada muito bem, tem adaptações ali para nado, e também algumas pessoas inclusive criam isso para consumo da sua carne, né? A carne de rã é considerada uma carne nobre. Já as pererecas são aquelas que a grande característica está aqui, ó, na imagem, olha só, são as ventosas nos dedos. Perereca é aquela que aparece lá na parede da sua casa, lá no banheiro, grudadinha na parede. É uma perereca, ela tem ventosas para grudar. No ambiente natural, muitas delas são arborícolas, por exemplo, sobem em árvore, e aí também é importante ter essa ventosa. Então essa é uma das ordens. A outra ordem é a ordem apoda. Podes é pé
a 100 pés. Aqui nós temos esse animal que é conhecido como cecília, cobra cega ou ainda gimnofionas. Então aqui nós temos as gimnofionas. Tem um olhinho ali bastante atrofiado, um animal que vive enterrado, um lugar sem luz. Dificilmente você encontra esse aqui na superfície, a pelezinha é bem fina, mas algumas pessoas acabam confundindo isso com uma cobra, daí o nome cobra cega, ou até com uma minhoca grande, um anelídeo. Mas isso aqui é um vertebrado, é um anfíbio da ordem Apoda. E a última ordem que nós temos é a ordem Urodela. Lembra que Uro era cauda? Então são aqueles anfíbios que possuem cauda. Estamos falando aqui da salamandra, como essa salamandra do fogo, e a axolote aqui, né? Bem famoso esse animal também. O corpo alongado e com a cauda, e o grande representante aqui é a salamandra. Daqui a pouco eu até destaco um pouquinho mais esse animal, porque você está observando aqui nessa imagem uma característica que é difícil encontrarmos em anfíbios que não estejam no estágio larval, que são as brânquias. Tá vendo? Isso aqui são brânquias externas. Daqui a pouco eu comento um pouco mais por que esse animal tem essas brânquias externas. Claro que quando a gente fala de zoologia, uma coisa bem importante é nós entendermos o funcionamento desses animais, os sistemas, porque isso as questões gostam bastante de comparar. Quando a gente está falando de fisiologia, uma das coisas mais importantes é relacionada à respiração. E aí você vai lembrar uma coisa, os peixes aquáticos respiravam por brânquias. Os anfíbios, eles fizeram a transição, eles conseguem sair da água. Então eles têm uma respiração um pouco diferente. Só que os anfíbios, no seu estágio larval, eles são, na sua grande maioria, seres aquáticos. Então, eles têm brânquias. Olha só aqui na imagem, inclusive, no início as brânquias são externas, depois elas acabam regredindo, e aí são aberturas, até perder as brânquias nos anfíbios adultos. Então, a respiração ela é branquial naqueles aquáticos lá, né, no estágio larval, girino, mas no caso da axolote, aquelas brânquias permanecem no indivíduo adulto. A axolote tem uma característica que ela mantém as características larvais a vida inteira. Isso é chamado neotenia. Neotenia é quando as características juvenis são mantidas no indivíduo adulto, tá? Então ele vai manter as brânquias, mas a lógica é a seguinte: larva respira por brânquias e os adultos, eles vão possuir uma respiração cutânea. Então a pele é fina para todo mundo. Então a respiração pode ser só cutânea. Por exemplo, existem muitas salamandras que a respiração é só cutânea. Elas não têm um pulmão. Mas outros anfíbios, os anuros, o sapo, por exemplo, têm um pulmão. Então ele tem uma respiração pulmonar. Só que o pulmão não é bom o suficiente. Por isso ele precisa do complemento da pele. Então o que a gente tem nos anfíbios adultos, tá? Ó, então a larva respirando por brânquias ali. E no anfíbio adulto você tem uma respiração ou só cutânea, ou cutânea e pulmonar. Por isso que a gente coloca aqui, ó, respiração pulmonar e ou cutânea, tá? Porque sempre que for pulmonar, vai ser cutânea também. Mas às vezes pode ser só cutânea, porque alguns não têm pulmão. O pulmãozinho não tem dobras internas, não tem alvéolos, é chamado de pulmão saculiforme. Ele é um pulmãozinho bem primitivo ainda e tal, pior que o dos répteis, das aves e dos mamíferos, mas já está ali para ajudar a respirar no ambiente terrestre. Outra característica que as questões cobram bastante é a substância de excreção. Vamos lembrar uma coisa, peixes cartilaginosos excretavam ureia, peixes ósseos excretam amônia. Amônia é o que precisa de mais água para ser liberado, então animais aquáticos conseguem excretar amônia, animais terrestres já fica bem mais complicado. Vamos pensar numa coisa, os girinos são aquáticos, então eles conseguem excretar amônia, tá? Então as larvas excretam amônia, mas os adultos, eles vão ter essa adaptação de transformar amônia em ureia, porque eles não podem perder tanta água assim. Beleza? Então, anfíbios adultos excretam ureia, os estágios aquáticos larvais lá vão excretar amônia, outra característica importante. Só lembrando também que quem excreta amônia pode ser chamado de amoniotélico. Quem excreta ureia, ureotélico. E quem excreta ácido úrico, uricotélico. Tranquilo? Seguindo, temos mais uma característica fundamental para compararmos com os peixes, que é o número de cavidades no coração. O coração dos peixes tinha duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Agora você tem 3 cavidades aqui.
O coração deles tem 2 átrios e um ventrículo. Se o coração tem 2 átrios, vem comigo para a tela para a gente entender uma coisa. Quando o sangue chega do corpo inteiro, tá, trazendo o gás carbônico, ele entra aqui no átrio direito, escorre para o ventrículo e é bombeado e levado para o pulmão. Para quê? Para oxigenar esse sangue, né? Para pegar o CO2, jogá-la no pulmão e trazer o oxigênio. E aí, quando o sangue é oxigenado, ele retorna aqui ao coração, chegando lá no átrio esquerdo. Então, eu quero que você entenda a classificação de um jeito. A circulação é chamada dupla. Por que dupla? Porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Essa é uma diferença em relação à circulação dos peixes, que ao longo do trajeto inteiro o sangue passava uma vez só pelo coração. Aquela circulação era simples. Aqui é a circulação dupla. Mas vem comigo para a tela para eu te explicar uma coisa também. Você está vendo que o sangue que chegou do corpo, que é rico em gás carbônico, chamado sangue venoso, ele vai escorrer para esse ventrículo, né? E o sangue rico em oxigênio, chamado sangue arterial, que chega lá no átrio esquerdo, ele também escorre para o mesmo ventrículo. Portanto, aqui, ó, como o ventrículo ele é um só, ocorre mistura do sangue venoso e arterial. Por isso, a circulação é classificada como incompleta, que é quando o sangue arterial e venoso se misturam. Então, vamos lá, circulação dupla, sangue passa 2 vezes pelo coração, circulação incompleta, porque o sangue venoso e arterial se misturam. Apesar dessa mistura de sangue, cara, para o anfíbio não tem tanto problema, porque lembra que a pele dele ajuda na respiração? Então, ao longo do trajeto, ele faz respiração cutânea, então vai complementando esse oxigênio lá nos seus vasos sanguíneos. Também lembrando que ele é um animal de sangue frio ali, né? Então ele não tem um metabolismo tão acelerado, não precisa de tanto oxigênio como nós, mamíferos e as aves, precisamos, tá? Para fechar aqui, a gente precisa falar da reprodução desses animais. A reprodução dos anfíbios é um tanto quanto curiosa, porque isso faz com que eles dependam muito da água ainda, tá? Eles não conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Você vai ter a presença do macho e fêmea, então aqui em cima, esse anfíbiozinho é um macho, esse aqui é uma fêmea. Na hora da reprodução, o macho, ele abraça a fêmea, esse abraço é chamado amplexo, só que não significa que ele está fecundando internamente a fêmea. Esse abraço é um estímulo para que a fêmea libere seus óvulos na água e ele vai liberar o espermatozoide por cima. Portanto, a fecundação, o encontro dos gametas se dá na água, é fora do corpo da fêmea. Por isso que a gente vai classificar essa reprodução aqui como uma fecundação externa, uma fecundação que está acontecendo ali na água. Do ovinho, que não tem casca, é uma gelatinazinha, está na água ali, vai sair um estágio larval que a gente chama popularmente de girino. Portanto, o desenvolvimento ele é indireto, como você está observando aqui nessa imagem. Os ovos vão ser liberados, fecundam os ovos, nasce aqui o girino, ele vai se alimentar, vai passar por metamorfose, a cauda dele vai ser digerida e ele vai começar a formar perninhas, perde as brânquias e aí ele vai se transformando num indivíduo adulto. Tranquilo, galera? Então, fecundação externa, apesar de haver esse abraço carinhoso chamado amplexo. Olha só, fechamos a aula de anfíbios, mas claro, antes do encerramento, eu tenho aquele resumo, que em 1 minuto eu resumo a aula inteira para você e vou sair da frente para que você consiga depois tirar um print dessa tela. Então vem comigo. Os anfíbios, eles são ectotérmicos, tetrápodes, possuem a pele fina com glândulas e vascularização nessa pele, tá? Respiração cutânea, lembra disso. Eles têm ordens, a anura sem cauda, ápoda sem pé ou com cauda como a salamandra, que é da ordem Urodela. A respiração é branquial nas larvas, pulmonar e cutânea nos adultos ou às vezes apenas respiração cutânea. As larvas excretam amônia e os adultos excretam ureia. O coração tem 3 cavidades, a circulação é chamada dupla e incompleta porque o sangue venoso e arterial se misturam. Na reprodução, eles são seres dioicos, têm sexos separados, a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto. Eles têm um estágio larval. E aí, galera, viu só quanta informação bacana você teve aqui nessa aula sobre anfíbios? Papo reto, sem enrolação, uma aula que eu espero que tenha ajudado muito você.
Foi um grande prazer mais uma vez, um abraço e até a próxima aula.